Vamos voltar, pessoal? Bora, bora, bora. Agora eu tô vendo alguns embaixadores. Vocês vão ter happy hour hoje? Vão, Gabi? Sim, sim. Ah, legal. Então hoje tem happy hour, hein, povo? Muito legal. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Hoje é dia de estreia, né? Vocês estão muito chiques, né? Cheio de estreias nessa turma. Muito bom. Hoje é dia de estreia. A Globo hoje vai estrear aqui no Jornada e preparou um conteúdo super legal para conversar com vocês. Então, aproveitem muito, tirem dúvidas, conversem com o time, que com certeza vai ser super enriquecedor. Eu vou chamar então a Manu. Manu, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Participei da primeira parte. Estou aqui ansiosa. Já vi que a turma é animada. Gostei, gostei. Que bom, que bom. Manu, vou deixar então você aí para conduzir e aí você vai apresentando se a Marcinha for falar, se alguém mais for falar, e você abre para eles. Não, deixa eu falar. Na verdade, o Gabriel, ele até está com problema na câmera dele, mas ele também vai aqui ajudar a gente, principalmente nas perguntas, porque, enfim, eu vou falando aqui com o pessoal. Espero, de repente, conseguir fazer que nem você, Tati, que já vai meio que olhando. Eu não sei se eu vou ter essa dinâmica toda que você tem, não. Estou achando que você está maravilhosa, tá? É muito treino, Manu, muito treino. Muito treino. Pois é, eu não tenho esse treino que você tem. Eu até faço muita palestra. Essa parte tá difícil do meu lado. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou tentar. Daqui uns jornadas você vai estar fazendo isso já, tranquilamente. E a Márcia vai entrar no final para falar um pouco sobre, enfim, o programa estagiário, algumas coisas da Globo, né? Eu vou falar mais dessa parte inicial sobre essa jornada da Globo e o contexto mesmo de mercado. Então, eu já vou tentar colocar aqui, vamos lá que eu já vou colocar o material. Vamos ver se está todo mundo vendo. Engraçado, ele está dizendo que eu preciso, peraí, somente... Ih, está dizendo que somente Ah, tá. Vocês estão vendo ou não? Ainda não. Agora foi. Foi? Foi. Que bom. Peraí, então vamos colocar... Gabi, foi você que colocou, né? Ou fui eu? Tô na dúvida, gente. Acho que foi o Gabriel que colocou, que está me ajudando. Ó, tá mexendo. Agora, tava em modo apresentação, agora saiu do modo apresentação. Agora Gabi, voltou. Pronto, então tá ótimo. Então, vamos lá. Peraí. Então, vamos lá, gente. Na verdade, eu vi aí que vocês tiveram essa super introdução sobre o mundo VUCA, né? E a gente acabou separando aqui a apresentação em 2 momentos, né? Então, Gabi, passa próximo, por favor. Eu tive algum problema no meu computador que eu não estou conseguindo compartilhar, então a gente vai ter que fazer isso aqui em conjunto. Então, a gente dividiu a apresentação em 2 blocos, né? E eu tenho um problema, gente, que eu falo muito, tá? Então, eu vou tentar aqui também falar um pouco menos, tá? Mas, então, o bloco inicial é o bloco sobre a transformação digital no mercado de mídia e entretenimento, né? Então, eu acho que a Tati já trouxe aqui alguns exemplos, e eu costumo brincar muito, até dentro da Globo e, enfim, na equipe, que, assim, a gente trabalha num lugar que todo mundo tem opinião, a verdade é essa, né? Porque a gente vive esse mundo, né? Todo mundo vê televisão, todo mundo vê série, todo mundo vê jornal, né? Então, no fundo, a gente acaba vivendo muito isso no nosso dia a dia
E a gente acaba tendo que olhar isso do ponto de vista profissional de negócio, como a gente consegue fazer disto um negócio que seja bom para todo mundo, mas a gente tem isso no nosso dia a dia, que todo mundo se envolve muito com as oportunidades mesmo que existem, né? Então, a gente vai falar dessa mudança, desse mundo VUCA que está acontecendo no nosso mercado, e depois a gente vai falar de como a Globo está se posicionando para poder manter a relevância dela e enfrentar isso tudo com esse mundo que, de fato, está muito mais competitivo, né? Então, já passando para essa primeira parte, o primeiro bloco, né, a gente dividiu essa transformação digital em 3 grandes blocos. Então, a gente começa com o momento da competitividade, que tem tudo a ver com o que a Tati trouxe, né? A gente tem um mercado, hoje em dia, muito mais competitivo, né? Se há 50 anos atrás, quando a TV foi criada, a gente tinha pouquíssimos canais, agora a gente tem que dividir esse tempo do consumidor com muitas oportunidades que aparecem por aí. A gente tem os canais abertos, os fechados, a gente tem tudo que está disponível na internet, a gente tem os streamers, né, que, enfim, que são, na verdade, Netflix, o Disney Plus, que chegou no final de 2019 para a gente, na verdade, no final do ano passado para a gente, chegou para os Estados Unidos no final de 2019. Então, a gente tem muitas possibilidades hoje em dia. E essa competitividade, ela começou a crescer muito quando? Né? Em cada momento ela foi, né, assim, a gente teve várias etapas, né, que foram mudando essa competitividade. Então, a gente teve esses aumentos, né, dos canais pagos que não existiam antes, e a gente teve a entrada da internet, a gente teve a entrada das empresas de tecnologia que vieram com o objetivo, sim, de oferecer, né, as opções de redes sociais, as opções de vídeos através da internet, como o YouTube, por exemplo, né? E a gente viu que essas empresas que muitas vezes se chamavam de empresas de tecnologia, agora elas são empresas de mídia também. Ou seja, a gente teve uma competição muito grande. A Amazon, que era uma empresa que começou como uma empresa de varejo, tem dentro do seu negócio a distribuição de vídeo, né? Que é o Amazon Prime Video, que a gente já tem também disponível aqui no Brasil. Então, esse aumento de competitividade, ele fez com que no mundo as empresas tivessem que se posicionar. Então, como é que elas começaram a fazer isso? A gente vê esse bloquinho aqui de cima, que são das grandes fusões, que eles começaram a acontecer principalmente lá em 2016, 2018, que foram grupos grandes nos Estados Unidos que perceberam que sozinho eles não teriam a força necessária para poder combater essa competição, né? Então, a Comcast, em 2011, adquiriu a NBCU, depois, em 2018, a Sky, que é uma empresa na Europa, e ela começou a ver que ela precisava ser... A Comcast é uma empresa de distribuição forte nos Estados Unidos, que ela opera como uma net aqui no Brasil, mais ou menos, e ela viu que ela precisava também ter conteúdo, né, junto com ela, né? A AT&T, que é uma empresa também forte de distribuição nos Estados Unidos, comprou a Warner, né? Quer dizer, fez essa fusão com a Warner, e a Disney, mais recentemente, também chegou e fez uma fusão grande com a Fox, e muito com o objetivo de internacionalizar, de ter mais conteúdo, né? Enfim, todas elas, de certa forma, vendo que elas precisavam se fortalecer para poder enfrentar esse mundo de competição, tá? A outra forma que essas empresas, né, também têm corrido atrás, né, é de passar a ter uma relação direta com o consumidor, com as pessoas. Então, quando a gente olha, né, nos últimos 2 anos, a gente teve uma quantidade de serviços que são disponíveis direto para o consumidor enorme sendo lançados, né? Então, a Netflix já existe há bastante tempo, né? Então, na verdade, a Netflix ela foi uma das que criou um pouco essa competição, mas a gente viu essas empresas que normalmente eram de mídias tradicionais e tinham como principal negócio os canais delas, através de uma distribuição das operadoras, eles perceberam que não, que eles precisavam também chegar no consumidor de uma forma direta, né? Então, a Globo tem o Globoplay, a Disney está muito focada no Disney Plus, né? Ela teve um crescimento, ela conseguiu um número de assinantes muito acima do que ela tinha de expectativa quando ela planejou isso, né? A gente viu todas essas outras empresas, a Paramount, o Peacock, esses são até serviços, né, que estão nos Estados Unidos hoje em dia, mas a HBO Max, a gente tem o Amazon Prime aqui, a gente tem muitos serviços que estão aqui e que estão lá fora com esse objetivo de chegar direto para o consumidor, ou seja, o aumento de competitividade é enorme hoje em dia, né? Porque, na verdade, as formas de você distribuir o seu conteúdo e a quantidade de competidores está muito grande em várias camadas, vamos dizer assim, dos negócios que existem hoje em dia no mercado de mídia e entretenimento.
Quando a gente vai para o próximo slide, só para piorar, né, a gente tem ainda uma competitividade que não está vindo só do mundo ocidental. Né? A gente tem escutado falar muito de China, né? O ano passado a China ficou muito em voga, principalmente por causa da pandemia, né? E do vírus, né? Mas a China é um país enorme, que tem o seu próprio mercado, que tem muitas características diferentes, vamos dizer assim, e lá na China a gente tem 3 grandes players, que é a Baidu, o BAT ele vem de Baidu, Alibaba e Tencent, né, que são players muito grandes e que eles tinham, né, eles têm, né, serviços que são totalmente comparáveis com esses serviços que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, com Google, com Amazon, Netflix, PayPal, enfim, todos esses serviços que a gente já conhece, que a gente viu que foram serviços que disruptaram, né, o mercado de mídia e entretenimento, eles são serviços que foram criados na China por essas empresas. Essas empresas têm, óbvio, que uma série de características diferentes, regulamentações lá da China, mas o que acontece hoje em dia é que eles estão querendo sair da China. Né? Então, a gente tem hoje em dia uma competição, sim, que vem do mercado de tecnologia, das empresas de tecnologia, das próprias empresas de mídia, identificando qual a melhor forma delas conseguirem globalizar, né? Ter enfim, no fundo, estar mais presente, né, no mundo, né? E tem as empresas chinesas saindo da China também. Então, isso eu acho que é um dos pontos que é super bacana da gente ter na cabeça. Quando a gente vai para o segundo item, que é o item que é muito forte nessa transformação digital, a gente observa que, hoje em dia, as oportunidades de interação com as pessoas são muito maiores. Né? Então, hoje em dia, quando a gente pensa, a gente está o tempo inteiro se relacionando com algum serviço. Né? E isso gera uma série do que a gente chama de micromomentos, que ampliou muito a possibilidade mesmo de consumo, de exposição de uma marca, de consumo mesmo de conteúdo. Então, a gente tem isso hoje em dia. Uma série, né, de serviços, né, nas redes sociais, a gente tem isso hoje na televisão, a gente tem hoje isso na internet, a gente tem hoje isso, como, né, eu vi o pessoal falando, eu já acordo escutando podcast, né? Você está o tempo inteiro se relacionando com o conteúdo, as pessoas elas passaram a ter muito mais consumo de conteúdo do que antes, né? E isso, na verdade, gerou uma série de oportunidades, né, que a gente chama de micromomentos, de interações de marcas, né, com os consumidores e de interações de produtores de conteúdos com os consumidores. E quando eu falo produtor de conteúdo, gente, eu estou falando de filme, eu estou falando de novela, eu estou falando de série, eu estou falando de jogo, né? A Tati também falou, né, do home office sendo variando muito, né, dependendo da situação de cada um, né? Mas é isso, eu tenho 2 filhos aqui, eu tenho 2 filhos pequenos, então eu estou aqui também, tipo, sabe, com 2 crianças, um jogando, eu brigando, não pode jogar tanto. A outra, 5 anos querendo ver TikTok, eu falo, pelo amor de Deus, não, você ainda não pode ver TikTok sozinha, tem que ver. Né? E, ao mesmo tempo, eles 2 querendo ver The Voice. Então, existe hoje em dia, né, uma oferta mesmo, uma possibilidade de relação com o consumidor que é muito maior, que faz com que, na verdade, a gente tenha, sim, que ter uma série de serviços, né, que consigam, de certa forma, chegar, né, e criar estas oportunidades para os consumidores, para essa relação direta e para as marcas. Tá? Quando a gente vai para o terceiro item, a gente está falando de uma mudança da dinâmica do mercado publicitário. O que significa isso, gente? O mercado de mídia e entretenimento ele tem algumas grandes fontes de receita. Uma delas, que é muito relevante, é a publicidade, né? Então, um canal aberto, ele é baseado na publicidade, né? Um canal por assinatura, ele tem publicidade, mas ele tem, se ele for através de uma operadora, o dinheiro que vem da assinatura dos assinantes. E um determinado serviço que é direto para o consumidor, dependendo de como for o modelo de negócio deles, também pode ser assinatura, pode ser transação ou pode ser publicidade. Mas o mercado de publicidade, o mercado publicitário, ele é muito relevante no mercado de mídia e entretenimento. E o que a gente viu, né, nos últimos anos é que ele teve uma dinâmica enorme, né, assim, uma mudança enorme na dinâmica da relação entre os anunciantes, as empresas e as próprias pessoas. Por quê? Porque, no fundo, a gente tinha um mercado antigamente que ele tinha todo um formato de funcionamento, assim, onde a televisão era muito relevante, o que a gente chama de mercados tradicionais, né? Jornal, rádio, isso era muito relevante. Nos últimos anos, a gente viu que o digital ele veio
para dar uma super mexida nesse mercado, né? Então, os Estados Unidos, né, quando a gente olha os montantes investidos de valores no mercado publicitário, já há 5 anos que o montante investido através do digital é maior do que o de televisão, né? No Brasil, isso começou a acontecer, esse montante total, há mais ou menos uns 2 anos, né? Depende do lugar que está aferindo isso, porque não tem nenhum lugar oficial que mede esse montante, tá? Mas o que a gente percebe é que o mercado publicitário digital, ele trouxe uma série de ferramentas e oportunidades que antes não eram possíveis na televisão, né? E o que são essas ferramentas? Essas ferramentas é você conseguir fazer um target, você conseguir fazer uma venda direta para uma pessoa, né, que esteja interessada naquele determinado assunto. Então, uma pessoa que gosta de pescar, na hora que você consegue, através da ferramenta, identificar isso, né, dos algoritmos, identificar isso, você consegue botar essa pessoa dentro desses blocos, né, e fazer uma venda direta, né, uma loja de pesca para esta pessoa em especial, né? Tem também, óbvio, que uma série de problemas que precisam ser ajustados, né? A gente trouxe aqui esses exemplos da Black das Blacks, que mostram um pouco, e esse exemplo de baixo, que é um exemplo de um dos jogos que teve com as americanas no Big Brother, que mostravam que é code. Então, uma pessoa que queria comprar um determinado produto nas americanas, ela que fosse uma das primeiras a pegar o QR Code, ela conseguia ter um desconto, né? Então, a gente vê que, no fundo, hoje em dia, a dinâmica do que veio de bacana do digital, o que a gente precisa fazer é ver como que a gente consegue trazer isso para a televisão e no próprio digital, né? Então, como que a gente consegue usar e melhorar essas ferramentas no digital, ou trazer isso para a televisão, porque a televisão também, né, hoje em dia é digital, para a gente conseguir fazer o melhor uso disso, né, e se preocupar com as coisas do digital que não são tão boas assim, né? Então, quando a gente vai para o slide seguinte, a gente percebe que tem uma série de problemas no digital, vamos dizer assim, que precisam ter uma melhora, né? Então, o digital, ele tem alguns riscos, né? Porque, no fundo, o que acontece? Na hora que você faz o target, você tenta atingir as pessoas, então você tem problemas que, às vezes, se uma pessoa procurou uma panela, ela vai ver panela até morrer, depois ela ter comprado aquela panela e não querer ver mais panela, não querer ver mais televisão, não querer ver mais um patins, não querer ver mais nada, ela continua vendo aquilo, né? E tem um problema muito grande que, muitas vezes, as marcas, elas aparecem associadas a um determinado conteúdo que não é um conteúdo que elas querem aparecer. Então, a gente, né, viu isso algumas vezes acontecendo no YouTube, no Facebook, de marcas boicotando, né, dizendo que iriam boicotar, acabou que elas fizeram isso durante pouco tempo, né, e iriam deixar de anunciar nesses lugares. Por quê? Porque o conteúdo delas a publicidade delas ficou associada a algum conteúdo extremista, algum conteúdo de abuso, alguma coisa desse tipo. A gente chama isso, tem um termo, né, no mercado, que é brand safety, né, que essa, na verdade, é você ter uma marca, uma preocupação de que a sua marca ela não fique vinculada a algum assunto que é indesejado para ela, né? E aí a gente sabe que determinados tipos de publicidade, na hora que você está numa televisão ou numa TV aberta ou numa TV nichada, você sabe que vai ter um controle, uma curadoria daquele conteúdo, e óbvio que em determinados sites, que são sites, né, com uma curadoria que você confia, que existe uma confiança grande, você sabe que você não vai ter esse problema. Quando você está numa plataforma como o YouTube, que você não sabe exatamente quais são os conteúdos que estão sendo colocados ali, por mais que você tenha algoritmos para poder identificar se o conteúdo é ruim, é sexual, enfim, é agressivo, às vezes isso acaba não acontecendo, né? Então, no fundo, a gente sabe que a mudança no mercado publicitário é enorme, né? Além de tudo, a gente sabe que hoje em dia existe uma necessidade das próprias empresas que, no fundo, a empresa, né? Tipo assim, a Globo, por exemplo, ela traga soluções para ela, né? Então, o que a gente fala muito, né? Não existe mais aquilo de simplesmente, vem e anuncia aqui na Globo. Mas qual é o produto que é o melhor produto para essa empresa? Aonde que a Globo deve colocar esse determinado conteúdo, né? Qual é o canal que vai ser um canal com maior aderência, que é um público mais, enfim, correlato com aquele determinado produto, né? Então, existe uma mudança tanto de valores e de alocações,
do montante de mercado publicitário, quanto de ferramentas, quanto mesmo de desejo, né? Ou seja, quanto que a empresa quer que a empresa de mídia não seja apenas uma expositora daquele conteúdo, mas sim traga soluções para aqueles conteúdos, tá? Então, isso foi uma introdução que eu achei que era importante para mostrar para vocês que sim, né? O mundo VUCA, ele acontece, ele já vem acontecendo há algum tempo, e para a gente, né, do mercado de mídia e entretenimento, eu estou falando como um todo, ele é avassalador, né? Eu acho que assim, essa transformação digital, ela veio realmente para dar uma mexida, uma sacudida e falar, olha, tem que ser diferente, não dá para seguir dessa forma, que essa forma se essa forma que a gente vinha trabalhando continuar, a gente não vai conseguir manter relevância, não vai conseguir competir, né, com esse nível de competição que acontece hoje em dia, tá? E agora eu vou entrar na jornada da Globo, né? Então, assim, com este olhar, né, com esta identificação que todo esse movimento está acontecendo, o que a gente, como Globo, fez? Né? A gente falou, cara, não dá, né? Não dá para a gente continuar dessa forma. Embora a Globo, como grupo, tenha sido vencedora há bastante tempo, né? A gente, na verdade, teve esse momento através de construções de negócios separados, né? Então, a gente tinha, que eu trouxe algumas das marcas que foram as marcas que acabaram se transformando nesta nova Globo, vamos dizer assim. A gente tinha uma empresa que era a TV Globo, né? Que eu acho que a maior parte das pessoas consegue fazer associação. E quando a gente fala de Globo, a gente sempre pensa na TV Globo, né? Tinha a empresa Globosat, que é uma programadora. Então, ela, na verdade, era responsável por fazer os canais Multishow, Sport TV, GNT, Gloob, Globinho, todos esses canais que eram, na verdade, distribuídos pelas operadoras, né? Pela NET, pela Sky, pela Vivo, claro, todas essas operadoras são responsáveis por isso. A gente tinha a Globo.com, que era responsável por toda a parte de serviços do digital, né? Os conteúdos até eram feitos pelos próprios canais, vamos dizer assim, mas ela tinha esta responsabilidade. Som Livre, que é a música, e o Globoplay, que é, na verdade, essa relação mesmo direta com as pessoas, que é o nosso produto mais novo, vamos dizer assim, né? O mais jovem de todos, que veio exatamente com esse olhar de, sim, né? Conseguir ter uma forma de distribuição diferente da que a gente vinha tendo, né? E a gente percebeu que estas empresas, né, sozinhas, elas não iam conseguir chegar a lugar nenhum, gente, porque, no fundo, toda hora que a gente olhava o plano de negócio dessas empresas, todo mundo olhava para o mesmo lugar, digital, né? Então, no fundo, a gente estava dizendo de empresas que tinham um futuro todos focados no digital. Então, não existia como a gente conseguir, né, ser eficiente, conseguir ter um bom resultado, né, se todas elas estivessem investindo, né, recursos, tempo, dinheiro, tudo, recursos de pessoas, de grana, né, de tempo, né, no mesmo, e concorrendo entre si. Então, a gente falou, cara, não dá. Não dá, a gente precisa, de fato, juntar essas forças e ter essa nova Globo que cria um futuro único, né? E aí, na verdade, o grupo acabou decidindo que toda a parte de editorial não, mas mais de revistas e jornal, ela ficou numa empresa, né? Então, jornal, Globo, revistas, ela ficou numa empresa, e toda a parte mais audiovisual, né, ficou nesta nova Globo, né? Essa transformação, ela vem sendo conversada há bastante tempo, né? A gente fez um trabalho muito grande, mas aí eu acho que vai ser uma outra conversa, né, de cenários, para a gente poder exatamente tentar avaliar quais eram os caminhos, né? Realmente, fazer planejamento estratégico hoje em dia não é fácil, né? Mas o que a gente trabalha muito, a metodologia que a gente usa muito é a metodologia de cenarização, exatamente para poder conseguir identificar quais são as possibilidades que podem acontecer e como que a gente tem que se posicionar em relação, como que a gente deveria se posicionar em relação a elas, para ver o que a gente precisa priorizar e, de fato, realizar, né? E essa nova Globo, ela vem sendo construída e vem sendo, de fato, né, realizada desde 2018, tá, gente? A gente começou com isso antes, né, da pandemia. Ainda bem que a gente começou com isso antes da pandemia. A pandemia, ela fez, na verdade, a gente tem que acelerar isso, né? Porque, no fundo, a verdade é que
não tem jeito, né? A pandemia, ela teve, não só na nossa, né? Mas em várias outras empresas, ela só acelerou isso, né? E aí, na verdade, essa unificação e transformação, né, fez com que a gente determinasse 3 grandes pilares para a estratégia, tá, gente? Então, a estratégia da empresa hoje em dia, isso eu estou falando para vocês com muita propriedade, que foi um trabalho grande que a gente fez, ela tem 3 grandes objetivos. Um deles é continuar tendo essa capacidade de alcance, né, de agregar e gerar conversa, né? Ou seja, quando a gente vê, né, os canais que a gente tem hoje em dia, os serviços que a gente tem hoje em dia, tendo o nível de alcance, a audiência que a gente tem, a gente precisa continuar gerando isso. Aqui no Brasil, isso é super importante em qualquer lugar do mundo, são poucos os lugares no mundo que têm, né, essa capacidade de atingir um dia 100 milhões de pessoas, que é a capacidade da TV Globo, né? Na verdade, quando a gente olha, a gente, em uma semana, atinge quase a população inteira do Brasil. Então, isso é uma capacidade muito, muito relevante mesmo, né? O outro pilar, né, é o pilar de transformação da publicidade. Então, tudo aquilo que eu falei do terceiro item, né, de contexto, essa necessidade de ser uma empresa que, no fundo, ela cria soluções para o mercado, é super importante, e é onde a gente vem trabalhando muito. Eu vou mostrar para vocês alguns produtos que a gente já lançou no mercado. O próprio lançamento dos últimos produtos, né, de publicidade que foram feitos, eles foram feitos de uma forma totalmente diferente, foram construídos de uma forma bastante diferente, exatamente para poder se adequar a essa demanda publicitária, tá? E a terceira, e mais diferente do que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, do nosso histórico, é essa relação direta com as pessoas, né? Então, acho que o Globoplay, ele acaba caracterizando muito isso, enfim, é o grande produto que faz isso, mas é um produto super importante e que a gente sabe que ter essa relação direta com as pessoas é fundamental, do ponto de vista de conhecer as pessoas, de ter os dados, né, de se relacionar e de ter, no fundo, essa oportunidade mesmo, né, de conseguir trocar com cada uma das pessoas, né, que tem interesse pelos nossos serviços e que, enfim, querem, né, se relacionar com a gente. Porque por mais que a Globo fale bastante, né, com muita gente, né, com os tais dos 100 milhões, vamos dizer assim, no fundo, conhecer os Zuns é muito importante, né? Então, essa é realmente um dos pontos que a gente fala muito e que hoje em dia um dos grandes focos da empresa, né? Quando a gente vê o como que a gente fez isso, né, na verdade, fazer essa transformação numa empresa tão grande, eu não sei se vocês têm noção, mas a Globo, ela tem 14 mil funcionários, né? Então, assim, a gente tem muitas funções lá dentro, né? A gente tem muitos tipos de profissões lá dentro. E fazer uma mudança como essa foi super desafiador, tá? Está sendo super desafiador, né? Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo o seguinte, a gente teve esse olhar de identificar quais eram os temas estratégicos mais importantes, né? Para a gente conseguir focar, gente. Porque, assim, é isso, foco é importante em todos os lugares, né? Assim, a gente tem os recursos são limitados, né? Em todas as empresas, em todas as casas, em todos os lugares, os recursos são limitados. Então, o foco é super importante. Identificar quais eram os temas mais importantes e que a gente deveria priorizar foi fundamental. O que a gente fala, que também eu acho que foi uma mudança super relevante que aconteceu nos últimos anos, é a questão de trabalhar com times multidisciplinares, né? Então, um olhar que de fato seja multidisciplinar, né, é um diferencial. Então, às vezes, se você está desenhando algum produto de publicidade, você ter uma pessoa de conteúdo junto é importantíssimo, porque ela consegue ver como que aquilo dali pode ser feito de uma forma melhor, você consegue fazer esse mix, né? Então, trabalhar com times multidisciplinares passou a ser uma demanda enorme e a forma que a gente vem trabalhando internamente. Ter essa preocupação de ser mais ágil. Quando a gente fala ser mais ágil, não é trabalhar de qualquer jeito, né? Ser mais ágil, na verdade, é a gente conseguir não ter que ter um projeto pronto para colocar ele em prática, né? Então, no fundo, é você conseguir criar determinados projetos e determinados produtos e você ir validando ele conforme ele for sendo testado, né? Então, se não deu certo por algum motivo, conserta. Mas não precisa estar com a casa toda pronta para você ver que a porta estava no lugar errado, né? Então, no fundo, você vai fazer de uma forma, você vai a possibilidade de avaliar
que deveria ser feito melhor. Né? Manu, o negócio está muito ligado a isso. Manu, você está super travando para a gente. Assim, você acabei de não ter certo. Manu? Ixi, acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Tá que nem eu aquele dia, falando, você não tava ouvindo nada. Gente, não posso, não tenho como falar da Globo para vocês. Hoje é a estreia da Globo. Ainda não sei. Ai, caiu o negócio aqui. Ainda não sei falar. Deixa eles virem mais algumas vezes, aí eu posso. Deixa eu ver se tem. Quem mais tá aqui que é da Globo? Se alguém quiser falar. Eu e o Igor, a gente está aqui, Tati, mas eu acho que tem que esperar mesmo. O Gabriel também. Acho que a gente tem que esperar, Manu. Vamos tentar. Eu acho que ela saiu e entrou e está voltando já. É, deve estar voltando. Vamos esperar. Vamos ver. Marcinha, seu fundo aí está fazendo sucesso aqui no chat. Pois é, era para deixar para o final esse tema, mas acabou rolando. Pensando que você está confinada. Pois é, mas eu estou mesmo, estou envolvida com esse tema. Eu acho que a Manu voltou. Ela voltou, ó. Mas acho que alguém tem que dar alguma permissão para ela, né? Oi. Ai, gente, desculpa. Voltou, Manu. A realidade da vida das pessoas em casa. Caiu a minha internet, tá? É isso. Tudo bem. Vamos lá. Desculpa, tá? Então, no fundo, essa questão do ser mais ágil, do acerto e do erro é um ponto que, na verdade, a gente tem trabalhado muito esse mindset dentro da empresa, tá, pessoal? Porque é isso, né? Às vezes, o que acontece? Você tenta algum produto, se ele não deu certo, paciência, né? É óbvio que a gente tem que tomar cuidado, né, com em determinados canais, né? Então, assim, na Globo, óbvio que ninguém quer botar um jogo, sei lá, um produto novo, uma novela, qualquer coisa que dê errado, na TV Globo, que a gente sabe que tem muita gente assistindo, a gente toma cuidado em relação a isso. Mas você pode fazer testes em outros canais ou na própria Globo. Também, se deu errado, saiu, né? Tudo, a gente faz todas as pesquisas, faz todas as coisas para que o negócio dê certo, mas às vezes não dá, né? E a gente também tem que conseguir trabalhar com isso de uma forma mais leve, né? E aí, Gabi, eu acho que pode ir para o próximo. A gente ainda tem um outro conceito que, na verdade, é um ponto que a gente tem falado muito dentro da empresa, a gente tem trabalhado muito, é que a gente realmente, assim, a gente tem esse objetivo de ser uma empresa tech media, né? Media tech, né? O que significa isso? Significa que a gente precisa ter a tecnologia totalmente intrínseca no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, quando está fazendo um produto publicitário, né, ter a tecnologia envolvida. Quando está fazendo um produto mesmo de conteúdo, idem. Quando a gente está tendo os processos de RH, idem. Por quê? Porque isso traz uma agilidade, né, e abre uma possibilidade mesmo de inovação muito grande, né? E eu acho que tem um outro ponto que a gente vem discutindo muito, né, na empresa, e vem trabalhando muito, que é, na verdade, a mudança de cultura, né? Então, uma empresa como essa, que veio de várias empresas e se tornou uma nova empresa, né? Ela passa por um desafio grande de mudança de cultura. Quais são os comportamentos que a gente entende que todo mundo tem que ter, que a gente acredita, que a gente, enfim,
não gosta, né? Então, assim, poxa, né, uma gestão de consequência mesmo de determinados comportamentos que a gente acredita que não são benéficos para a empresa, né? E por fim, ainda pensando, né, em tudo que a gente trabalhou, né, do ponto de vista de estratégia, né, e o que a gente vem buscando para poder fazer essa transformação e essa manutenção mesmo de relevância da empresa, é a Globo sendo uma empresa que esteja aberta para parcerias, né? A Globo sempre foi uma empresa que construiu muita coisa sozinha, característica dela, né? E a gente vê que nesse mercado não está aberto para parcerias, é flop, gente, assim, sendo muito sincera com vocês, né? Ninguém faz tudo da melhor forma possível. Então, a gente precisa fazer parte de um ecossistema e estar aberto para parcerias para que a gente consiga pegar dos parceiros, né, as melhores opções, vamos dizer assim, né, os melhores serviços e focar no que a gente faz melhor, né? Então, quando a gente vive num mundo como esse, que é esse mundo VUCA, a gente precisa ter muito foco, né? A gente precisa saber de tudo que está acontecendo, trabalhar com os cenários, mas ter um foco para poder realizar, porque senão a gente fica, na verdade, perdido, querendo fazer um bando de coisa e não conseguindo fazer nenhuma delas da melhor forma possível. Então, esse foi um grande resumo do que a gente vem, na verdade, trabalhando, né, e exigindo, né, que as pessoas que sejam da Globo pensem e, na verdade, da forma que a gente quer muito que elas trabalhem, façam as priorizações delas, né? E aí, só para a gente terminar, eu trouxe aqui alguns produtos, né, de antes da Márcia falar, Márcia, eu trouxe aqui alguns produtos, né, que são produtos bacanas, né, que a gente lançou recentemente, tanto na publicidade quanto em outros produtos, né, que eu acho que demonstram essa transformação da empresa, né, e como a gente já está meio que colocando isso em prática. Um deles é o Sim, né, o Sim, ele na verdade, uma plataforma que as pessoas, né, na verdade, as pequenas empresas, né, conseguem fazer anúncios, né? Então, hoje em dia, né, conseguem, através dessa plataforma, né, fazer anúncios. Então, sim, na verdade, uma empresa pequena, uma padaria, por exemplo, ela entra dentro do Sim e ela vai lá e vê aonde que tem uma opção para ela poder, uma oportunidade para ela fazer um anúncio ali na região que ela precisa endereçar, né? Na verdade, isso não era possível antes, porque quando você tem uma empresa que tenha... que tem, na verdade, tantas, né, no caso da televisão, principalmente, né, a força, né, de venda, ela não conseguia chegar a tantos anunciantes que fossem médios e menores, né? Quando você tem uma plataforma que tem esse papel, o que acontece? A gente consegue falar com o público que a gente não conseguia falar com uma força de venda, né? Então, e o custo de produção que essa plataforma também desenvolveu foi um custo de produção muito baixo, porque na hora que um Itaú vem para fazer uma venda na TV Globo, óbvio que tem uma força de venda que fala que o Itaú e tem toda uma produção daquele anúncio, tudo isso é custoso, né? Então, quando você tem uma padaria que vem através do Sim, consegue identificar algum bloco, né, algum local que ela vai ter uma aderência boa para aquela publicidade que ela quer fazer, e esta plataforma ainda consegue montar esse anúncio através de fotos, coisas desse tipo, a gente consegue fazer com que ela, né, ela possa fazer essa venda, né? O que é super bacana. Então, a gente lançou o Sim no final do ano passado, e ele, enfim, tá dando muito o que falar, né? Assim, a gente conseguiu, eu acho que aí a gente está tentando aí atingir um mercado que antes era muito difícil da gente atingir, né? Uma outra iniciativa, que foi uma iniciativa que também foi lançada no final do ano passado, é o Globo Impacto, né? Então, a Globo, ela sempre vendeu muito o programa, né? E o que a gente está vendendo agora, quando a gente tem o Globo Impacto, na verdade, é o quanto que a gente consegue impactar com essa determinada publicidade. Então, se você tem um anunciante que ele quer impactar um determinado nicho, a Globo, o que ela faz? Ela vai lá e identifica, né, qual é esse nicho que ela quer, que o anunciante quer atingir, identifica quais são os melhores locais para ela poder fazer essa exibição, né? Então, o que é? É na TV Globo? É no GNT? Em que canal digital? Né? Então, no fundo, ela monta como se fosse, né? Ela traz essa solução e essa proposta para a empresa para que esse anúncio seja feito e que ela tenha o melhor impacto possível com aquele montante que ela tem disponível para fazer a venda. Então, acho que esses dois serviços demonstram muito, né, como a gente está querendo se posicionar mesmo, né?
esse posicionamento mesmo de ok. Então, como é que a gente ajuda, né? E não simplesmente ficar sentado achando que as pessoas vão vir, não, é Globo, então, né, vem aqui falar comigo. Não, né, a postura tem que ser uma postura diferente, a gente, de fato, correndo atrás e trazendo uma solução e uma oferta que seja bacana, aí, num caso, né, para um cliente maior que tem esse trabalho, tem essa dedicação, e outro, criando essa possibilidade, sim, né, de poder fazer essa venda para clientes menores que, às vezes, podem gastar, sei lá, R$500, né, R$1.000 e fazer anúncio da ótica naquela região que, para ela, faz muito sentido, né? E aí, quando a gente olha a evolução do ponto de vista de produto, tem o Globoplay, né, que eu acho que, poxa, é um serviço que ele começou, assim, sendo uma exposição dos produtos, né, conteúdos da Globo, e hoje em dia a gente tem, né, tantos conteúdos da Globo, enfim, de novelas, coisas desse tipo, mas, além disso, dos canais, né, fechados, e, além disso, né, de outras séries que a Globo adquire através de licenciamento de outras produtoras. Então, hoje em dia, no Globoplay com canais, a pessoa ela consegue, na verdade, né, tanto ver on demand, né, ou seja, sob demanda, né, aqueles conteúdos que ela tem interesse de ver depois, né, que são conteúdos próprios da Globo, quanto ver isso ao vivo na internet. Então, eu, por exemplo, às vezes estou em algum lugar, né, que eu não tenho, né, acesso aos canais, eu quero ver, sei lá, Globo News da vida, eu posso ver pela internet, né, posso ver pelo computador, né, ou então não está pegando muito bem, posso ver pelo computador também. Então, isso pode ver todos esses canais ao vivo e pode também ver sob demanda os canais que estão disponíveis, né. E o que eu acho, né, que é o próximo slide, né, que já demonstra esse olhar da parceria, né, e de entender, né, tem vários tipos de parceria. Tem parcerias que são super importantes do ponto de vista de execução de um determinado produto, né, e tem parcerias que são super importantes do ponto de vista de distribuição e de exposição, né. Então, a Disney, quando ela saiu dos Estados Unidos, né, nos lugares que ela saiu e que ela foi abrir o Disney Plus, ela procurou parceiros locais que eram parceiros relevantes e que ela entendia que ela devia estar junto, e aqui no Brasil ela procurou a gente, né? Então, quando a Disney foi lançada em novembro do ano passado, né, já tinha tido uma conversa enorme e a gente passou a fazer essa venda conjunta com eles, né? Então, na verdade, as pessoas, né, essa venda, na hora que a pessoa compra o Globoplay com o Disney Plus, ela pode comprar o Disney Plus sozinho, mas na hora que ela compra com o Globoplay com o Disney Plus, ela tem um desconto, né? Esse combo, né? Então, a gente fez essa parceria que está sendo super bem sucedida e que traz um conjunto, né, de conteúdos e entretenimentos muito bacana para o consumidor, né? E aí tem ainda, eu acho que o Cartola, não sei aqui que pessoas gostam, se interessam por futebol, né? O Cartola já existe há algum tempo, é um jogo, enfim, na verdade, um que a gente chama de um jogo de fantasia, vamos dizer assim, né? Onde tem muita gente que usa, pode usar isso de forma grátis, ou pode usar isso de forma paga, onde as pessoas podem criar mais ligas. Eu confesso que eu já tentei entrar no Cartola, tem dificuldade, tá? Mas é porque eu não sou uma pessoa que conhece tanto de futebol, eu não sei muito, né? Pelo que eu vejo do produto, mas é difícil para mim. E o que a gente criou recentemente foi o Gato Mestre, que, no fundo, são análises, né, dos jogos, até para poder ajudar no próprio produto Cartola. E, por fim, o último produto que eu acho que seria legal a gente trazer aqui é uma série de podcasts, né, que estão sendo feitos, né, pela Globo, e em parceria também com outras empresas que produzem podcasts, tá? Além disso, o que a gente também trouxe aqui foi, do ponto de vista do jornalismo, uma série de matérias que vêm sendo feitas com a utilização de dados, né? Então, hoje em dia, uma série de análises, aí eu acho que sim, quem está acompanhando pandemia, mas independente de pandemia, né? Tinha mapa da violência, hoje em dia tem muita matéria jornalística que é feita através de dados, né? Através de dados, com a utilização dos dados de uma forma bacana. E aí, eu já disse, não falei que eu falava muito. Usei 50 minutos, Márcia, não sei como é que a gente faz, Tati. Se a Márcia fala rapidinho, depois a gente entra nas perguntas. Eu falo bem rapidinho, na verdade. Eu acho que é mais fácil até falar, porque daí a gente já, né, assim, já mata essa dúvida de como começar. E acho que o público aqui, principalmente, é para estágio, né? Por mais que algumas pessoas possam estar terminando e já buscando uma posição mais efetiva. Mas eu falo rapidinho. Ô, Gabriel, se você quiser abrir o slide todo, daí não precisa fazer a animação, que já falo mais rápido. Opa, bota ali.
Pessoal, eu sou Márcia, tá? Até para a gente ter mais tempinho de pergunta, eu vou falar rápido. Eu trabalho aqui na área de recursos humanos. E hoje, aqui na minha área, a gente cuida do programa de estágio também, né? Então, já trazendo aqui para vocês, a gente tem estágio para todas as áreas da Globo, e todas mesmo, assim, desde criação e produção de conteúdo, a tecnologia, a áreas mais corporativas, mais de gestão, né? A outras áreas mais ligadas, algumas a meio ambiente, inclusive. Então, a gente tem áreas que podem, de fato, estar aí fora do imaginável para vocês, mas, de fato, a gente tem muitas carreiras aqui. Então, a gente tem diversos cursos que a gente considera, e aí, desde comunicação social a engenharias, que são os 2 principais blocos de curso, mas a gente também tem outros cursos aqui dentro, como história, né, geografia, arquivologia, a gente tem outras formações que também as pessoas normalmente não imaginam, e isso tudo, quando a gente lança o programa, fica bem descrito nas nossas vagas, tá? A gente também considera todas as universidades e escolas, e aí eu trago escolas aqui porque a gente tem um estagiário técnico, e eu vou falar no próximo slide, e aí todas mesmo, tá? Mesmo quem for fora do eixo de estados que a gente tem vagas, se vocês tiverem o interesse de localmente estagiar em uma determinada localidade da Globo, é só vocês terem a possibilidade de se mover. Mas a gente não tem nenhum tipo de restrição relacionada à universidade nem à escola, tá? O nosso foco é o perfil de vocês. Gabriel, pode passar. Pode ir. Então, como eu estava falando, a gente tem estágio nível superior e técnico, e aí eu sei que provavelmente aqui o principal público é nível superior, mas se vocês tiverem alguém que vocês conhecem de técnico em eletrônica, elétrica, telecom, a gente também tem bastante vaga para esse grupo, né? Para o nível superior, a gente considera todo mundo que tenha entre 1 e 2 anos para se formar, tá? E para o nível técnico, normalmente a gente considera entre todas as pessoas que tenham 6 meses para se formar até 1 ano formado. O técnico tem essa diferença, né? A pessoa pode estar formada e estagiar. O importante é a instituição poder assinar o termo de compromisso, tá? A gente tem estágio em todas as localidades onde tem Globo, tendo só realmente o detalhe de que em Porto Alegre a gente só tem estágio para tecnologia, então, normalmente, aí, quem tiver interesse, ou que more, né, lá no Sul, ou Rio Grande do Sul diretamente, ou que tenha interesse de ir para lá, é mais um grupo de tecnologia, desenvolvimento, digital, mas nas outras localidades é bem misturado, o volume de vagas é bem misto em termos de áreas. A próxima entrada que a gente vai ter é a partir de abril, então a gente vai abrir as inscrições em alguns dias, fiquem ligados nas redes. Então, quando a gente abrir as inscrições, sinalizem de alguma maneira, né, quando a gente abrir o link, que vocês são do Jornada, até para a gente saber que a gente teve esse contato por aqui, e a gente, eventualmente, que vocês se interessaram e que vocês estão buscando essa oportunidade ali com a gente. Mas esse QR Code aqui está levando vocês aí lá para o Vem Pra Globo. Esse é o nosso site, e as nossas redes aí é só vocês procurarem Vem Pra Globo nas redes, e no LinkedIn como Globo, é só seguir que a divulgação vai estar lá, tá? A gente pode depois dividir essas informações aqui com vocês, mas aí eu queria abrir o espaço aqui para a Manu poder falar sobre né, tirar as dúvidas de vocês aqui sobre o conteúdo, tá? Gente, eu anotei algumas perguntas que vocês foram fazendo ao longo da apresentação. Então, Manu. Oi. Ó, teve uma pergunta que foi, na verdade, antes de você começar a apresentar, foi da Nilmara, que é como que você consegue fazer planos de longo prazo com tanta mudança acontecendo? Então, vamos lá. É difícil mesmo, né? O que eu até falei um pouquinho no início, mas eu posso elaborar um pouco mais aqui, o que a gente utiliza muito é essa questão da cenarização, tá? Porque essa é uma metodologia que a gente busca, né, fazer um levantamento de grandes tendências, sinais, coisas que já estão acontecendo, mas podem acontecer de uma forma mais exacerbada, vamos dizer assim, mais forte, né? E fazer
é uma outra aula, tá, gente? Mas em fazer quase como se fossem as conexões e ver se esses sinais, essas tendências em conjunto, qual é o impacto que elas podem ter, né? E aí é óbvio que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente vê aonde que um determinado impacto nos atrapalha ou, enfim, ou nos beneficia mais, né? Então, essas análises, normalmente, a gente busca criar esses cenários, né? Para avaliar impacto. E aí, a partir daí, ver, ok, o que a Globo tem de diferencial, quais são eventuais oportunidades para a Globo e quais são os principais riscos. E, a partir disso, a gente vê quais são as melhores iniciativas para poder endereçar, né, esse determinado cenário, né? Então, o que acontece é que, por mais que a gente crie alguns cenários, né, as iniciativas, muitas vezes, elas respondem a mais de um cenário, né? E aí, exatamente essa avaliação faz com que a gente identifique o que a gente precisa focar, né? Então, foi a partir disso que a gente criou, né, e desenhou e comunicou fortemente, a Márcia está aqui até para confirmar, né, Márcia, a estratégia para a empresa, né? Eu brinco muito que a estratégia é da empresa, por mais que tenha uma área com esse olhar, né? Se as pessoas não conhecerem a estratégia, não executarem a estratégia, não priorizarem conforme a estratégia não acontece, tá? Então, no fundo, é isso, né? A gente através da cenarização, que é a metodologia que a gente optou, né? A gente vem buscando esse olhar de longo prazo. Agora, uma pandemia, ninguém tinha previsto, mas a gente tinha previsto a digitalização. Então, ok, como é que a gente, né, traz determinados pontos que eventualmente vão ficar um pouquinho mais para frente para agora, né? Se você trabalha com cenários, você tem essa possibilidade. Temos outra pergunta que é da Elisângela, que é essa modificação que a Globo fez ao longo desses últimos anos, né? Você já consegue ver algum resultado? Sim, eu acho que a gente consegue ver alguns resultados, Elisângela, né? Eu acho que assim, o mercado publicitário já percebeu assim, que a Globo está atuando de uma forma completamente diferente. Porque assim, a Globo tem dois grandes clientes, né? O mercado publicitário e os consumidores. E, no fundo, a gente precisa que todo mundo esteja feliz, porque se os consumidores não estiverem felizes, né, a gente não tem audiência para poder atender o mercado publicitário. E na hora que a gente tem os consumidores sendo a nossa relação direta, eles ainda têm um peso maior ainda, né? Eu acho que quando a gente vê a relação com o mercado publicitário, já tem uma identificação dessa mudança de postura, de forma de se relacionar, muito grande. E quando a gente vê os consumidores, né, a gente também percebe isso, né? A gente vê novelas com um formato que tem sendo muito diferente. Eu não sei se algum de vocês tem Viva, vale a pena de vez em quando dar uma olhadinha lá no Viva, porque você tinha uma linguagem totalmente diferente dos produtos que a gente faz hoje em dia. As séries, né? Os canais, os serviços mesmo, né? Essa forma de diversificar, de ter um portfólio que se complemente, a gente consegue ver, às vezes a pessoa pode não gostar da novela, mas ela gosta do BBB, ela pode não gostar do jornalismo, mas ela gosta de um documentário que tenha sido criado, né? Então, no fundo, a Tati também falou isso, e é verdade, é muito difícil você agradar todo mundo, né? A TV Globo tem esse papel de tentar ser uma grade, né, que seja para o Brasil como um todo, né? Mas às vezes ela pode ser uma grade que determinados produtos agradam as pessoas e tem outros que não. Então, eu acho que a gente sim consegue ver o ponto que essa diversificação, esse portfólio, né, continua tendo uma relevância e, em conjunto, né, a linguagem e as mudanças têm agradado, né, as pessoas, né? A gente vê isso nas audiências, nos acessos, enfim, é como a gente consegue medir isso tudo. A Giovana pediu uma dica de como que faz para se destacar num processo seletivo da Globo. Eu posso te falar? Eu acho que... E nem acho que seja só da Globo, não, tá, Giovana? Eu acho que pessoas interessadas, curiosas, proativas, né? E antenadas, né? Esse conjunto de características certamente é um destaque, né? Eu acho que assim, qualquer processo de seleção que vocês forem fazer, gente, leia sobre a empresa antes, né? Assim, as pessoas que eu já conversei, né, quando você fala com as pessoas, você sente nas pessoas, né? Mas quando você faz uma pergunta sobre a empresa,
Óbvio que você não vai esperar que ela vai saber daquilo como você sabe, porque você está ali dentro, você vive aquilo, você respira aquilo, né? Mas você saber que a pessoa teve o interesse de entender quais foram os movimentos recentes que foram feitos, de entender quais foram, né? Por que determinada coisa foi priorizada ou não. Só isso já traz uma empatia e enfim, uma busca pelo né, um interesse sobre aquela determinada empresa que eu acho super relevante. Isso eu usei para mim também, tá, gente? Em todo o meu histórico de trabalho, eu não sou nem um pouco, não estou no estágio, mas, enfim, todo o meu histórico de trabalho, eu acho que isso é super importante. E eu só colocaria mais um ponto, que é valorizem a história de vocês. Assim, as pessoas vão para processo seletivo, às vezes fazem projetos super bacanas, e assim, só porque não é uma experiência profissional formal, não conta. Então, assim, peguem as histórias, sabe? Projetos, às vezes, que vocês têm, assim, na rua de vocês, são projetos a se contar. Organizem o que vocês querem falar de vocês, porque o pouco que vocês tenham feito, ou muito, né? Cada um tem uma história aqui, uma trajetória. São as histórias de vocês, e elas têm valor, independente do muito ou do pouco. Então, organizem. Né? Exato, assim, não tenham firmeza sobre quem vocês são, não tenham medo de quem está do lado sabe isso, sabe aquilo. Vocês são vocês não são algo em comparação com o outro, entendeu? Então, pensem bem nisso. Bacana. Agora, como a gente está com um minutinho só, acho que só dá para mais uma pergunta. A Johanna, aí eu acho que vai ser mais para a Márcia, Elsa, perguntou se é possível se candidatar para trabalho remoto. A gente está num momento que, assim, programa de Estado, praticamente tudo é remoto, tá, gente? A gente está com algumas posições. A nossa empresa opera, né? Existe muita coisa presencial, mas tem muita coisa remota. Dependendo da posição, ela é ou não full remoto, vai depender muito, e isso vai ser avaliado a cada processo seletivo. Normalmente, quando você olhar a vaga, essa informação, de alguma maneira, já vai estar dita ali. Mas é importante, no processo seletivo, isso já ser tratado ali. Vai ser tratado com o recrutador e com o gestor, justamente por isso, que você pode ser de um estado, que você não queira se mover e tal. É possível, não é uma coisa impossível, não, mas vai muito de vaga a vaga. Tem vagas que têm uma necessidade de ser presencial, de estar no local, e aí é do negócio, né? Márcia, essa foi uma evolução da pandemia, né? É isso, exatamente. Essa foi uma evolução da pandemia. Essa resposta, acho que foi uma evolução da pandemia super bacana. Eu, pelo menos, vejo isso. Foi uma evolução. Tem coisas que nunca seriam remotas, que viraram, mas tem coisas que não vão ser remotas, e aí é da atividade, né? Não tem jeito, e tem coisas que tem que ser. Então, vai depender da vaga. Então, é bom quando você estiver concorrendo ali, ter sempre isso bem na conversa com o recrutador, com o gestor, tá? E é isso, né? Acho que acabou o nosso tempo, que já recebi mensagem aqui. Gente, muito bom, muito bom. Acho que foi uma estreia excelente. Estou só lendo aqui os comentários. O pessoal está pedindo para vocês passarem um LinkedIn para eles. Boa. Ai, meu Deus. Passamos. Se vocês puderem deixar aqui no chat o LinkedIn de vocês. E eu acho que uma coisa muito legal, né, que a gente até conversou, né, Márcia, antes, eu acho que uma coisa bacana é que muita gente falando, poxa, eu não sabia que a Globo tinha tantas oportunidades e tantas possibilidades, né? Aí a Manu falou também, você pensa em Globo, pensa só na TV, mas, poxa, tem um mundo de coisas acontecendo, então tem espaço para todo mundo aí. Então, acho que foi muito, muito legal. Queria agradecer super, Manu, acho que eu fiquei aqui super prestando atenção, achei super interessante o tema, inclusive, e muito bom, agradecer o time da Globo, e agora seguimos juntos. A gente que agradece, pessoal. Muito obrigada aí por vocês ficarem aqui atentos e comentando. Ai, que bom, eu fiquei muito feliz. Eu estava super animada para essa apresentação, gente, eu adoro trocar. E como eu falei no início, eu adoro falar, né? Então, na próxima, eu só vou me preocupar de falar menos, Tati, para ter mais tempo para pergunta. Imagina, não tem problema nenhum. Gente, vamos fazer nossa foto, então? Eu tô procurando um lugar que eu não fique transparente aqui para sair na foto também. A gente vai sair na foto também, vocês querem que a gente saia? Claro, que vocês saírem também. Todo mundo. Deixa eu ver, a Carol, tá por aí? Tô sim, Tati. Boa. Então, gente, a Carol vai dar as diretrizes para a foto. Sim, pessoal, eu pedi um favor. Por favor, não mandem
nada no chat agora, porque senão cobre o amiguinho de baixo, da telinha de baixo, tá bom? Por favor. E só para lembrar, gente, tem pesquisa de satisfação da Globo, hein? Tem que responder a de hoje. Eu sei que é sextou depois daqui, mas respondam a pesquisa. Vamos lá, eu vou tirar, são 3 telas, eu vou tirar aqui as fotos, tá bom? A primeira foto, 1, 2, 3 e X. Ok. Já vou jogar lá no nosso grupo, gente, para você. Segunda foto. 1, 2, 3 e X. Aê. A outra foto. E vão abrindo as câmeras, gente. Quem tá entrando agora, só ir abrindo. 1, 2, 3 e X. Beleza. Nossa, tem mais, gente. Isso mesmo. Vai abrindo a câmera. Abre mesmo. 1, 2, 3 e X. Ok. Tem que fazer um post bem legal. Marcar a Cia, marcar a Globo. Nossa, tem mais, gente. É isso aí. É a última. 1, 2, 3 e X. Aê, valeu, galera. Nossa, veio muita página, hein, Carol? Acho que nunca teve tanta página de gente aberta. Que legal. Exato, muito bom, gente. Gente, bom, a gente não finaliza, porque, na verdade, é o que eu falei para vocês. Não é que vocês não acabam aqui, o Jornada continua. Toda quarta-feira a gente está junto, então quem quiser é só se inscrever para os webinars de quarta-feira. Em breve, como eu falei, teremos novidades para a galera formada no Jornada, então continuem acompanhando os e-mails, acompanhando o LinkedIn, que a gente vai postando as coisas, tá? Agora vocês vão ter happy hour, mas queria deixar uma mensagem para vocês, que eu espero, como eu falei todos os dias, que tenha feito sentido e que agregue na vida de vocês. A gente quer muito que vocês saiam daqui melhores do que vocês chegaram, que tenha tocado aí em alguma coisa para o desenvolvimento, para aproximação, para segurança, para felicidade, enfim, qualquer coisa que seja benéfica para vocês. Então, super agradeço a presença de todo mundo. Vocês foram uma turma muito participativa, muito animada, foi muito divertido estar com vocês. E espero ver mais vezes em outros momentos. Tá bom? Entrem no happy hour, conversem com os nossos embaixadores, troquem, façam networking e a gente se vê nos webinars de quarta. Ô, Tati, só uma Diga, coisa. diga. Eu vou mandar para você o meu LinkedIn, porque eu estou na dúvida dele. E aí você manda para o grupo, tá? Desculpa, gente, foi mal. Isso é realidade, só para não mandar errado. Depois acharem que eu não queria mandar. Bom. Não se preocupa, Manu, você manda para a gente manda no Telegram para eles depois. Tá bom, ok. Beijo. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, tchau.